Estamos começando o nosso programa Arquivo e hoje vamos entrevistar o presidente do OAB de Montes Claros, Álvaro Guilherme. Tudo bem, Álvaro? Tudo bem, Igor. Joia. Bem, para começarmos aqui o nosso bate-papo hoje, eu gostaria que você falasse um pouco da sua formação acadêmica e como você quis investir nesse mundo jurídico até chegar a presidente da Ordem dos Advogados de Montes Claros. Muito bem, muito bem. Bom, eu devo até dizer que eu começo a minha carreira, eu ainda era estudante, ainda sem opção no vestibular, quando então um colega meu, muito amigo, ele passou no concurso, ele passou para o vestibular de Direito, aliás, e me incentivou muito a fazer o curso. Esse colega é até promotor de justiça hoje, o Felipe Caes, ele passou antes de mim e me incentivou muito. Olha, faz o curso de Direito, o curso de Direito é muito bonito. Com 6 meses que ele estava lá, eu acabei optando por indicação dele, fiz o curso de Direito e apaixonei. Apaixonei e quando eu era acadêmico do curso, um professor que se chama Valdemar Novaes, que tinha muita inclinação para o direito do trabalho, me fez o convite para eu ser estagiário dele. Então eu comecei estagiando e admirando o Valdemar Novaes, que é um grande advogado, e então apaixonei com a advocacia. Inclusive conselheiro da universidade, né, na Dom Unimontes. Exatamente, inclusive conselheiro lá, professor lá há muitos anos. E eu fui estagiário dele lá na Unimontes, né? Eu passei no vestibular para o curso de Direito da Unimontes, e lá eu fui aluno do Valdemar Novaes. O Valdemar Novaes me fez o convite para eu ser estagiário dele, e eu acabei apaixonando com a advocacia. Fui convivendo com aquilo, me formei, continuei ainda por um ano no escritório do Dr. Valdemar, e depois eu vi que eu tinha que alçar voos, né, próprios, e montei a minha advocacia junto com um colega que hoje é tabelião, e aí as coisas foram indo, né? Na verdade, com o tempo eu fui me interessando pelas questões da ordem, fui me interessando pelos assuntos que envolvia os advogados de maneira geral, e fui me aproximando da OAB quando veio a ideia da nossa candidatura e acabou acontecendo e deu certo. Álvaro, à frente da OAB, quais são as ações que você hoje acredita que a sua gestão fez que foi assim, fundamental para a advocacia de Montes Claros? Muito bem. A coisa que a gente mais assim, trabalhou foram em 2 aspectos. O primeiro aspecto, Igor, foi a estruturação da advocacia. Quando a gente começou na gestão, nós notamos que as salas do advogado não estavam preparadas para o volume de profissionais que dela necessitavam. Na verdade, a gente sabe que o quadro de advogado aumenta cada vez mais, e a estrutura nossa ainda era uma estrutura muito precária. Faltava computador, faltava impressora, faltava essa estrutura básica. Então nós demos uma repaginada. É um processo que a gente chama de revitalização. Nós revitalizamos todas as salas da OAB, no sentido de atender todos com um parque de informática, com as impressoras, com toda a estrutura logística para o advogado poder trabalhar com tranquilidade. Além disso, nós também demos um suporte de prerrogativas. A gente não tinha hoje, a gente tem 3 advogados à disposição dos demais advogados. Esses advogados nós damos o nome de delegado de prerrogativa. O que é isso? É o advogado que ali tem alguma dificuldade para trabalhar, seja na delegacia, seja no fórum, seja onde ele estiver. Nós temos profissionais 24 horas, e os telefones estão lá, assim como o meu, em todas as salas, no site da nossa subseção, à disposição, que eles podem ligar a qualquer hora do dia. Olha, eu estou tendo uma dificuldade de ter um acesso aqui, então o delegado prerrogativa vai lá para tentar ajudar, auxiliar ele. Então o papel da ordem é mesmo, Igor, de ser um auxiliar do advogado na execução das suas atividades. Então nós nos empenhamos nisso. Tem um terceiro ponto também. A advocacia nossa não era tão integrada, os advogados eles formavam cada um no seu escritório e tal. Então nós tentamos muito fazer eventos para juntar esse pessoal. Nós passamos de um seminário por ano, hoje nós temos 5 ou 6 seminários por ano. Nós temos mais eventos festivos para o advogado, então a gente deu uma movimentada. Integração, né, na categoria. Exatamente, para o pessoal integrar. Então acho que esses foram os 3 pilares básicos da nossa gestão.
Você acredita que ainda pode ser feito mais alguma coisa para a categoria, para os advogados de Montes Claros? Algum sonho que você ainda tem, que ainda não foi concretizado? Temos muitos, na verdade, temos muitos. O objetivo nosso é levar o advogado à satisfação, né? Levar a ele a satisfação do dia a dia. Então, eu quero chegar a um tempo, Igor, em que todo advogado tenha prazer, efetivamente, de advogar. Nós ainda temos dificuldade, por exemplo, de alguma estrutura física ainda para o advogado, por mais que nós tenhamos avançado, há coisas que ainda podem ser feitas. Por exemplo, nós temos nos presídios de Montes Claros uma dificuldade muito grande, porque lá as condições são precárias. E as condições do presídio é que são precárias. Nós estamos conseguindo, junto com o convênio que temos com a Secretaria de Defesa Social, agora de implantar uma sala do advogado dentro das duas unidades prisionais de Montes Claros, dentro do presídio regional e dentro do presídio Alvorada lá, colocar uma sala do advogado lá. Essa é a nossa missão que tentamos fazer nesse mês, também com todo um parque tecnológico, com um funcionário lá, para receber ele atender bem. Essa ainda é o gargalo nosso ainda, mas essa dificuldade é uma dificuldade até no Estado, para provar isso, para a gente conseguir outras coisas. E temos também, nós temos aí, com a mudança da Justiça do Trabalho agora lá para o Ibituruna, nós estamos pensando em trazer uma van que vai fazer o serviço de locomoção do centro para o bairro Ibituruna, levando os advogados de graça. Uma coisa bacana. Para eles, né, dificuldade de estacionamento. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande de espaço, de logística, de trânsito. Então a gente vai tentar fazer isso aí. É mesmo levar mais condições de trabalho, mais conforto para o advogado e qualidade no exercício da sua profissão. Você pensa em candidatar para uma nova reeleição à OAB? Não. Definitivamente, eu acho que eu já estou há 2 mandatos, apesar de que a OAB não tem essa restrição, que tem a legislação comum eleitoral, a OAB não tem essa restrição. Eu poderia, mas eu acho, Igor, que tudo é um ciclo. E meu ciclo na gestão do OAB, por enquanto, ele se encerra. A gente tem que dar espaço para o novo, para outra pessoa, com outras ideias, com outros debates. E a gente cansa também, né? Eu tenho que ter um tempo para mim. Eu digo que esses anos que eu tive à frente da OAB foi muito bom para mim, mas me exigiu muito também. Né? Houve uma ausência de família, houve uma ausência, até às vezes, da minha profissão, porque eu não deixo de ser advogado. Aliás, eu sou ainda mais advogado porque tenho que trabalhar mais. É uma dedicação muito grande, né? Então eu acho que politicamente, eu acho que é hora de deixar para outra pessoa e também por questões pessoais. Mas o seu grupo, então, vai ter um candidato? Sem dúvida nenhuma. Nós estamos reunindo, debatendo, vamos ver o candidato que, na nossa visão, reúne as melhores condições para isso. Né? É aquele que tem mais possibilidade de entrega, é aquele que tem mais energia para se dedicar aos advogados. Porque não é fácil. Montes Claros hoje consta com 2.300 inscritos na ordem. E eu fico dizendo que o presidente da ordem é a pessoa que vai se entregar a esses 2.300. É ao contrário. Ele passa a ter 2.300 chefes. A gente esse é o presidente da ordem. Não, é pelo contrário. Eu, enquanto presidente, eu estou a servi-los. Então, assim, nós temos que ver essa gama, a competência. O advogado tem que ser um advogado sério, competente, com estrutura pessoal para tanto, né? Com capacidade para exercício do cargo, mas principalmente aquele que tenha o coração aberto, a energia aberta para dedicar a gama dos advogados que temos hoje. Tem uma questão latente que vira e mexe a gente vê na mídia e uma infinidade de coisas, que fala que a prova da ordem tem ficado cada vez mais difícil. Aí uma pergunta que eu faço, até mesmo como professor universitário que você acha que a prova está ficando cada vez mais difícil, ou é a qualificação e o conteúdo lecionado pelas escolas do direito que estão ficando um pouco assim distante desses alunos conseguirem competência para passar na prova da ordem? Eu acho que é o segundo ponto, Igor. Apesar de que a ordem ela se inclina realmente para fazer um exame mais concreto. E eu explico isso. Olha bem, na verdade, a prova da ordem, o exame da ordem, né,
ele não é de concorrência, ou seja, não há uma vaga e 2, 3, 4 concorrendo para uma vaga. Ele é de corte, ele é seletivo. Nivelamento de conhecimento. Exato. Basta eu atingir a nota mínima, eu passo. E a nota mínima é 50%. Então o que acontece? As pessoas muitas vezes não atingem 50% da nota. Veja bem, não tem como fechar os olhos que a abertura indiscriminada de faculdades de direito, ela gera alunos mal preparados. Nós temos faculdade aí que o professor dessa faculdade acabou de formar no curso de direito, não tem estrutura nenhuma, não tem vivência nenhuma, não tem experiência nenhuma, prática do dia a dia. A pessoa já está lá. Eu lembro, Igor, que você ser professor é muito mais do que você ser inteligente. Que bom que você é inteligente, mas você tem que saber transmitir o conteúdo, você tem que saber ensinar, você tem que entender a dúvida do seu aluno, você tem que interagir com o seu aluno, porque ali você passa uma das coisas mais importantes da humanidade, que é o ensinamento. Então, a pessoa para ensinar, ela tem que ter preparo para ensinar. O que acontece? Nós estamos tendo aí faculdades que só interessam pelo dinheiro do aluno. Ela não tem preocupação nenhuma com a formação daquele acadêmico. Ela quer saber se ele tem condições de pagar a faculdade, se ele efetivamente paga a faculdade. E vira um mero reprodutor do que está escrito nos livros, não interpreta. Exatamente. Então, isso aí vai gerar um profissional muito mal formado. E esse profissional mal formado, ele ofende a sociedade depois com o serviço mal prestado. Então, eu acho que a ordem realmente ela se inclina para fazer um exame ainda mais acurado, ainda mais peneirado, mas hoje o índice que a gente vê com tristeza, com lamento, é o índice de alunos muito mal formados, aluno sem capacidade para aquilo. Agora, muita gente por aí discute, inclusive a propositura de projetos no sentido de acabar com o exame da ordem, dizendo o seguinte: a ordem é uma das únicas instituições que faz exame para receber pessoas nos seus quadros, né? Mas eu acho que as outras profissões também deveriam acompanhar a ordem. Corretíssimo pensamento. Pois é, porque veja bem, as pessoas falam, olha, a ordem não deveria fazer isso, o próprio mercado seleciona um bom profissional. Mas eu respondo, até o mercado selecionar um mau profissional, aquela pessoa mal formada, aquela pessoa que não tem compromisso com direito, com estudo, não tem compromisso com o cliente, ele já prejudicou muita gente. Quantas pessoas já lesou aí nesse caminho? Até ele ser eliminado do mercado, ele deixa um trauma, ele deixa um rastro não muito bom. Então, em uma mesa de audiência, igual outro ponto que eu ressalto, em uma mesa de audiência, o cidadão chega lá, o jurisdicionado chega lá acompanhado do seu advogado. Em uma ponta está o promotor de justiça, que em nome do Estado acusa a pessoa, por exemplo, de não ter pagado aquele imposto. Há uma outra pessoa que está acusando ele de não ter feito isso, de não ter feito aquilo, né? Então, um juiz muito bem treinado. Tanto o promotor de justiça quanto o juiz passaram por um concurso extremamente exigente. Eles são preparados. E do lado do cidadão, que está sendo muitas vezes acusado, está um profissional mal formado. Vai ser um massacre desse cliente. Então o exame da ordem ele tem que ser, gente, fortificado. Eu falo isso com a sociedade, por onde eu estou. O exame da ordem ele tem sim que ser mais forte, o exame da ordem tem que ser mais respeitado, entendeu? E não essas propagandas aí que só denigrem, não só a ordem quando faz isso, mas eu entendo que toda uma sociedade que depende da advocacia. E o problema do Brasil, que às vezes a gente até fala, eu também como professor universitário, assim como você, hoje no Brasil tem um discurso de desvalorizar a meritocracia das pessoas. Sim. Hoje em dia você tem que vencer não é pelo mérito, não. É porque eu tenho que vencer, porque isso, aquilo outro. Arruma subterfúgio, tudo quanto é forma, mas não afere a competência daquele profissional. Perfeitamente. Né? Então, assim, é uma discussão a nível educacional do Brasil inteiro. Até mesmo porque a questão para abertura de um curso, me corrija se eu esteja errado, a abertura de um curso de direito por uma faculdade, a solicitação é feita direto ao MEC, e o OAB tem um caráter opinativo, mas não é determinante para a abertura ou não daquele curso. Perfeito. Então, quer dizer, o MEC poderia até vincular diretamente, falar assim, não, se o OAB liberar,
é porque viu uma demanda de mercado, viu uma demanda de qualidade do curso e tal. Mas só que é uma prerrogativa do MEC. Do MEC. E fica é só aparecer. E fica nesse meio de campo essa que é miscelânea. das únicas entidades de classe que ainda dá para aparecer. É. Que ainda dá para aparecer. Nós não podemos, gente, prostituir o mercado. E é o que está acontecendo. Eu simplesmente aprovo por aprovar, por garantir o lucro de terceiros, e deixo isso aí uma cidade inchada de maus profissionais. De maus profissionais. E com diga-se de passagem, pode ser até irrelevante, mas é pontual, advogado que escreve com erro de português. Nossa, é o que mais tem. É o que Infelizmente, mais tem. não é uma crítica, falo porque também sou acadêmico do curso de Direito, não é o caso nosso, não é o caso do curso lá especial, mas eu já vi colegas formados, amigos em comum, que escrevem extremamente errado. Igor, não tem a ordem. Não é só isso. Não passa o advogado ele tem que, no mínimo, concatenar bem as ideias. Na verdade, ele passa pelo papel o problema do seu cliente e busca no judiciário, através desse papel, através das suas ideias, a solução daquele problema do judicionado do seu cliente. E nós vemos advogados, cada vez com mais frequência, que não sabem transmitir para o papel as ideias, os problemas do seu cliente. Eles não sabem pedir para o judiciário direito. Isso está sendo visto cada vez com mais frequência. Cada vez com mais frequência. É preocupante. Desconhece até as próprias noções, às vezes, do ordenamento jurídico no modo geral. Faz porque... Olha aí, eu vejo isso com preocupação e vejo mais. O Estado, ele abraça as reivindicações dessas faculdades por lucro, absolutamente por lucro, e esquecem que outras profissões estão carentes no país. Eles querem abrir direito, porque direito, sem dúvida, é uma das profissões que todo mundo quer. Mas existem outras profissões que o país está carente delas, e essa não se aprova faculdade. Essa não se aprova curso. A própria matemática, a física, a química, que é uma demanda, inclusive, regional. Nossa, sim, engenheiros, engenharias, né, as diversas formas de engenharias, né, não só a engenharia civil, a parte de tecnologia. Mas a parte de tecnologia, são os cursos técnicos que nós cada vez mais precisamos disso, e não se fala de cursos dessa área, mas sim se bate na mesma martelo, aprovando aí várias faculdades repetitivas, de profissionais que muitas vezes o mercado está cheio. Não absorve. Não absorve. Triste. Gera um problema social, né? Triste realidade. Álvaro, sobre aquela situação que ocorreu aqui em Montes Claros, de algumas prisões de advogados relacionados ao DPVAT, em que, ao que parece, não foi franqueado o direito deles em alguns aspectos. O que é que você tem a dizer a respeito desse episódio que aconteceu em Montes Claros? Tá, vamos lá. Na verdade, a Ordem dos Advogados, ela incentiva que a corrupção seja combatida em todos os aspectos. A Ordem se posiciona exatamente ao lado das autoridades que buscam, né, o combate ao crime, o combate às organizações criminosas, aos autos ilícitos. Então, a OAB apoia toda e qualquer ação que for para trazer licitude para a nossa sociedade. Ponto. Agora, os advogados que por acaso cometeram alguma ilicitude, né, os advogados que são investigados, os advogados que irão responder a processo criminal, eles têm, por lei, algumas prerrogativas. A função da ordem é tentar resguardar essas prerrogativas dele. Quais são as prerrogativas? Exatamente as mesmas que o policial militar tem, que o juiz tem, que um promotor de justiça tem, que o delegado da Polícia Civil, que também foi preso, tem, etc. Que é uma prisão compatível à sala de Estado-Maior. O que é essa prisão, Igor? E por que dessa prisão? É porque desde antigamente as pessoas que lidavam com o direito, elas tinham maior concepção e conhecimento da lei. Então buscava-se historicamente não misturar essas pessoas que conheciam a lei com os demais presos, né? Para evitar motim, para evitar informações, para evitar que essas pessoas estimulassem as outras, passassem as brechas da lei para as outras pessoas, enfim, por uma série de motivos, e essa lei ela existe. Então, quando ocorreu a prisão, o policial militar foi lá para o quartel, está em uma sala de Estado-Maior, o policial civil está numa prisão especial, e os advogados foram levados para a prisão
para a unidade prisional comum aqui e estavam lá no meio de pessoas, infelizmente, né? Infelizmente, traficante de droga, né? Infelizmente a gente tem que falar isso, e isso não é o que a lei resguarda para os advogados. Então, a AB solicitou, fez um pedido judicial, né, para que esses advogados fossem encaminhados para o domicílio, uma vez que aqui em Montes Claros não havia prisão especial compatível para receber a advocacia. Então, isso aconteceu. Volto a ressaltar, a ordem ela está ao lado do combate à injustiça, o combate às coisas erradas. O que a ordem, entretanto, também tem a função de guardar as prerrogativas que o advogado, por lei, tem. Né? Enquanto não mudar a lei, nós temos a obrigação de buscar o atendimento aos direitos dos advogados. Vamos falar agora sobre outro tema também tão em voga, que inclusive o nosso último entrevistado, Dr. Marcelo Freitas, delegado de Polícia Federal, discutiu bem aqui. É a questão da maioridade penal. Qual o seu posicionamento a respeito dessa discussão que está tendo no Brasil hoje? Muito bem. Olha, esse é um ponto, Igor, que nos chama muita atenção, porque ele é um ponto que, na minha opinião, e eu já troquei ideia agora mesmo com o presidente nacional da OAB, quando esteve aqui na última conferência, na nossa opinião, ele não é um tema que se responde sim ou não. Infelizmente, não dá para responder sim ou não. Vejamos. Uma pessoa maior de 16 anos, ela tem capacidade para saber que aquilo que ela está cometendo é um crime? Tem. Então ela tem maturidade, sim. Né? Uma pessoa que mata, que rouba, tendo 16 anos, 16 e meio, ela tem plena maturidade. Olha, Igor, eu posso te falar até que com o desenvolvimento da internet, né, com a facilidade ao acesso à comunicação, à informação que temos hoje, uma pessoa de 14, 15 anos sabe o que está fazendo. Entretanto, Igor, o intuito da lei é de combater a chaga do crime no Brasil. E eu te garanto que baixar a minoridade não vai combater o crime. Por quê? O traficante que alicia a pessoa lá de 16 anos, 17 anos, ele vai passar a aliciar a criança de 12. Então isso vai virar um efeito dominó, uma bola de neve. Na verdade, a solução para isso eram mais projetos sociais. Era ir até o morro, lá, até a favela, até os locais mais distantes, e levar a esse pessoal oportunidade de crescer na vida, de tornar um cidadão de bem, levar até esse povo cidadania, sabe? Através de diversos projetos sociais que nós temos aí de forma pontual, inclusive alguns até no Rio de Janeiro, que vem trazendo resultado. É levar música, é levar esporte, é levar escola que ofereça maior oportunidade. Então é uma questão muito delicada. A OAB é favorável a baixar a minoridade? Depende. Se tem maturidade? Tem. É para resolver o problema? Então não. Sabe o que vai acontecer? Vai inflar as cadeias. Montes Claros, esses dias teve uma rebelião. Montes Claros, há um tempo atrás, o presídio regional estava interditado, porque não cabe mais preso. Não cabe mais ninguém. Então, nós estamos mascarando. Agora, tem um outro lado também. A família que teve um ente querido morto por um menor de 16 anos, essa família quer a reparação da sociedade. Quer a retribuição, né? Quer a retribuição da sociedade. Então eu acho que a diminuição da maioridade para 16 anos não vai efetivamente solucionar o problema de criminologia. Infelizmente, nós vamos apenas dar uma satisfação para a sociedade. Nós fizemos isso, mas o problema vai continuar lá. Infelizmente. E vai ser uma situação que vai tirar esse adolescente da medida socioeducativa. Sim. Eu falo do aliciamento do traficante, do marginal, que alicia essas crianças, e vai jogar ele no 12 anos abaixo, que já é protetivo. Então, como é que vai fazer a nave? É verdade. Vai virar uma bagunça. Vai virar uma bagunça. Agora, outro ponto de vista também, bem discutido, até o Dr. Marcelo falou interessante, é a questão de melhorar a questão da ampliar o tempo de internamento desse jovem e com qualidade. Não é simplesmente jogar numa cela qualquer com outros professores do crime. Perfeito. Ele vai ser um professor do crime, vai ser uma escola. Eu não tenho dúvida que um menor de 16 anos, se entrar no presídio, hoje ele sai
Se ele ficar lá 6 meses, ele sai sabendo muito mais atos criminosos do que ele entrou. Verdade. Ele sai sabendo todos os caminhos do crime. Aqui não é uma escola do crime. É. Então, Igor, o que o Marcelo Freitas falou aqui, ele tem total razão. Na verdade, o país entrega para a gente, tem feito isso há muito tempo, entrega a gente apenas números. Mas por trás desses números não está a solução. São números maquiados. E é mais fácil investir. Isso acontece na educação, isso acontece na saúde, a gente não sabe realmente o que está acontecendo. Que é verdade? O cidadão que está em casa, que vê a notícia, ou por jornal, a imprensa falada, a imprensa escrita, a imprensa televisiva, esse cidadão, ele não conhece o mundo do crime, ele não está lá para ver. Na verdade, nós temos um estudo, e eu já tive várias oportunidades de ir em áreas perigosas, conviver ali com o tráfico, ver de perto as coisas, de ir no presídio, vou sempre que posso lá. Na verdade, nós temos dados concretos que uma pessoa com 12 anos, ela já está hoje, aqui no Feijão Semeado, aqui no Morro do Frade, ela já está com armas de grande calibre na mão, já dominando o tráfico. Comandando, já ali vigiando uma boca de fumo. Então, na verdade, esse resgate dessa criança, ele tem que ser feito lá quando ele está pequenininho. E fazendo até toque de recolher, né? Cumprindo o papel do Estado, né? Chega ali, decreta um toque de recolher, como é que chama aquele ditado popular? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Pode te falar a verdade, o coronel César Ricardo sabe o que eu estou falando aqui, até a polícia tem receio de entrar lá depois de certa hora. Há uma lei entre eles ali. Tem muita gente boa, mas naquele cesto de maçã costuma ter umas 2 podres na pesada. Né? É verdade, triste realidade. Triste realidade. Então, o que eu queria, sabe, Igor, é que a população tivesse mais consciência disso, que nossos representantes na política tivessem mais consciência disso, os deputados, os nossos senadores, os deputados estaduais, os nossos vereadores, e de fato propusessem leis para resgatar o cidadão, para retirar essa pessoa do crime. Eu conto a história de um estudo que a gente fez, chamava OAB Vai à Escola, que a gente pode perceber o seguinte: para essas crianças, o herói delas, infelizmente, é o traficante. É o traficante lá, Igor, que veste o melhor tênis, que veste o melhor roupa, que anda no melhor carro, que tem acesso às melhores coisas. Então o ídolo para eles é aquilo. Ele não tem contato. Não tem outra referência. Ele não tem outra referência, ele não tem contato muitas vezes com o cidadão de bem que acertou na vida. O cidadão de bem que é respeitado é o traficante. Então qual a opção dele? Ser traficante, se ele quiser ser alguém na vida. Essa é a nossa triste realidade. Sobre a 15ª Conferência Estadual dos Advogados, qual a sua percepção final do evento? O que você pôde concluir de toda essa atividade que teve em Montes Claros? Igor, Montes Claros ganhou muito. Aqui nós recebemos, em torno do evento, mais de 2.500 pessoas. Os hotéis da cidade ficaram lotados. Gente do estado inteiro, gente de outros estados, inclusive, vieram para Montes Claros para essa conferência e acabaram por conhecer a cidade. Eu tenho notícia de várias pessoas que querem investir aqui, porque adoraram o povo, adoraram a receptividade, adoraram a cultura da região. Nessa conferência, nós tivemos essa oportunidade de apresentar como é que era a conferência, levamos a cidade, levamos o pessoal lá para o corredor cultural, apresentamos o mercado, né? Outras peculiaridades da nossa cidade. O pessoal gostou muito daqui, né? Então, acho que Montes Claros financeiramente ganha com isso e culturalmente ganhou mais ainda. Aqui, grandes ideias foram debatidas. Nós recebemos autoridades da área tributária, aqui estava o Sacha Calmon, né? E nós pudemos discutir o problema tributário do país. Sacha Calmon, que é a pessoa que está na frente da reforma tributária em nosso país, sem sombra de dúvida, um dos maiores, se não o maior tributarista do nosso país. Discutimos a questão hídrica aqui com o Dr. Mário Werneck, autoridade nessa área no país. Discutimos a questão que assola todo o país, ele colocou dados interessantíssimos para a gente. Discutimos a questão da minoridade. Discutimos a questão da reforma política, né, que hoje tem assento aí.
em todos os programas televisivos, jornalistas, discutimos profundamente essa reforma política, e o produto de todas as discussões foi a chamada Carta de Montes Claros, que foi enviada, inclusive, para o presidente Dilma, para o presidente do Congresso, o presidente da Câmara dos Deputados Federais, para aquelas autoridades mais imbuídas desses projetos. Na Carta de Montes Claros estava a ideia do AB de todos esses assuntos. Né? É uma carta muito interessante. E essa discussão ela foi ampla, com todas essas autoridades aqui. Discutimos o novo Código de Processo Civil, que é a mudança agora na forma de atuar, da forma do advogado atuar. O papel, ele some do dia a dia da advocacia. Isso vai acontecer nas outras áreas também, né? Na prefeitura, no município de Montes Claros, no governo do estado, os órgãos, mas na Receita Estadual já está assim. Né? Cada vez mais a figura papel, ela some, e agora a gente conversa diretamente pela internet, mandando as nossas coisas pela internet. Então tudo isso foi debatido em Montes Claros. Recebemos aqui autoridades maiores do governo do estado, do judiciário, né? Todos aqui estavam. Eu acho que culturalmente a cidade ganhou muito. Álvaro, falando de reforma política, tema que você falou também, que foi até discutido na 15ª Conferência aqui, Estadual dos Advogados de Montes Claros, e um assunto tão em baila, né, no Congresso Nacional, bem como na mídia. A mídia está cumprindo seu papel nisso aí. Só que tem alguns pontos, isso é uma opinião pessoal, eu acredito que essa reforma política que o Brasil tanto precisa, que cada cidadão almeja, ela não está só na questão do financiamento público de campanha, ela não está só no fim da queda de coligação, discutir se o voto é distrital ou distrital misto, ficar para nós. Estão querendo implantar isso para o ano que vem, e o povo na rua, que é quem vota, escolhe representante, não sabe nem o que é a diferença de um que dirá do outro. Né? E a verdade é essa. E a reforma, eu acredito que ela nasce, sua gênese, na educação. De uma criança com sua formação no primário até o ensino superior, quiçá outros voos mais altos. Porque se você tiver um cidadão apto a procurar os seus representantes no Estado, e essa escolha pautar-se com qualidade, você tem necessidade de verificar, criar dispositivo, criar o sapão, criar calabouço, através de dispositivo jurídico, para blindar pessoas de má índole investir. Isso automaticamente, essa investidura na política vai ser rifada a partir do momento que o cidadão tenha consciência de que é o papel dele na política. Eu não vou escolher fulano, beltrano, ciclano, ou tal partido e tal, porque eu entendo que ele é o melhor projeto para o país, melhor projeto econômico, melhor projeto social, melhor projeto para a saúde, que nós estamos vivendo um caos hoje. Eu acredito que pauta na educação. Isso tudo é importante, mas eu acredito que vai ser paliativo. Qual é a sua opinião a respeito disso, dessa reforma? Eu concordo com você, em gênero, número e grau. Eu acho que, mais uma vez, as pessoas que vão apresentar essa reforma, elas vão tentar, tomara que não consiga, maquiar mais uma vez a coisa, porque nós vivemos num país de máscara. Então, como eu falei, do caso da maioridade, mais uma vez o problema vai continuar e eles vão apenas entregar números para a população. Eu, Igor, pessoalmente, eu acho que não só, você tocou no sistema de financiamento. Vamos lá, eu acho que o sistema de financiamento tem que ser por pessoa, na modalidade que é um dos países mais democráticos do mundo, que é os Estados Unidos. A pessoa física, ela vai fazer a sua contribuição, exatamente, com o limite, assim como é lá. Lá também, mas lá admite-se o sistema privado, o sistema de financiamento de empresas, mas isso tende a acabar lá. Eu acho que aqui não concebe mais o sistema de financiamento por empresas. Acho que o setor público deve financiar na medida em que ele financia de alguma forma hoje, e mesmo assim reduzir, por exemplo, a campanha que a gente assiste pela televisão, o horário político, já é um sistema de financiamento. O sistema no rádio já é um sistema de... Tá bom. Eu acho que o Estado, o governo, não pode colocar dinheiro nisso. Eu acho que deveria ter um órgão independente, Igor, para egressos para o concurso público, um órgão independente para fiscalizar essa prestação de contas, de onde vem a origem desse dinheiro. Eu acho que o Brasil tem uma miscelânea de partidos que ninguém entende nada. E não se identificam. E não se identificam, são partidos demais. E depois nós vamos ver aí uma farra de coligações. Eu concordo com você nisso, sabe?
tem uma farra de coligações que ninguém sabe para quê. Na verdade, o cidadão, o eleitor brasileiro, não entende qual é o sistema político e não entende, Igor, a natureza daquele partido. Cada um tem um ideal. Qual é o ideal daquele partido político? Não se pensa. Eu voto porque eu conheço o João, porque eu conheço o Alberto. E esse sistema político que nos pode ser entregue aí é um sistema político que não vai alterar isso. Tá? E o distrital, até assim, recheando mais a conversa aqui, o distrital até que é interessante, porque de certo modo força o eleitor a cobrar do seu representante naquele determinado distrito. Só que acontece no sistema americano. Sistema americano. Só que é o seguinte, tá, tudo bem, interessantíssimo, mas já quer colocando que vem como? Não tem condição. Você tem que ter conscientização, você tem que ter mobilização, a população, fazer parte do processo. A população brasileira, Igor, não está preparada por distrital. Não só por não conhecê-lo, é porque não está acostumada com esse sistema. Nós não temos essa cultura. Aí nós vamos voltar àquele mesmo problema do início da República no Brasil. Sim. Caiu a República, Deodoro entrou lá e tal, aí perguntaram para um pipoqueiro lá no Rio de Janeiro, ó, você viu? Caiu a monarquia, estabeleceram a República, quem que é essa aí? O povo não sabia que era República, mesma coisa de mudar o distrital. O que é distrital? Há que haver uma educação, e eu acho que, olha Igor, sinceramente, eu acho que levar isso hoje para a população hoje é um pouco difícil. Eu acho que tem que haver uma educação das crianças na escola. Isso aí tem que ser levado para a escola, tem que ser esclarecido para o menino que está lá, sabe? Formando um menino de 7, 8, 9, 10 anos. Esse menino tem que começar a entender o que é isso. É ter maturidade para votar? Ainda não. Mas quando ele chegar aos seus 16 anos, né, para votar, ele já tem que ter essa maturidade política. Né? Senão, mais uma vez, politicamente no Brasil, a gente vai acabar assistindo mudando as reformas, né? Como diz Zé Murilo de Carvalho naquele livro dele, até interessante, os bestializados. Ele estava aqui, o Zé Murilo, na conferência. Carvalho, né? Bacana, eu gosto muito dele, gosto muito das obras dele. Ele fala esse ao final, que quando teve o início da República, os brasileiros assistiram bestializado todo aquele cenário atual. Entendia o que era a República. Vamos ver se dessa vez esse episódio muda, né? Não fica igual o início da República no Brasil. Para finalizar, tem um autor que eu gosto muito de citar aqui no programa e assim, ele tem sido uma pessoa constante aqui no programa, né? Tá até repetitivo, mas é um grande pensador no Brasil e vale a pena mencionar até pela sua biografia, pelo seu histórico, que é o Rui Barbosa, né? Cabe na entrevista de hoje. Eu vou tomar a liberdade de ler porque a frase é um pouco extensa, em que diz o seguinte, sobre o advogado, né? O advogado pouco vale nos tempos calmos. O seu grande papel é quando precisa arrostar o poder dos déspotas, apresentando perante os tribunais o caráter supremo dos povos livres. Você acredita que a OAB, no momento atual em que se encontra o Brasil, sem identidade política, um país sem sua população, aliás, com a sua população descrente das esferas e organismos de poder, deve atuar mais forte, auxiliando a formatar um novo panorama político e uma nova credibilização do papel do Estado? Olha Igor, eu agradeço por me dar a oportunidade de falar sobre isso. Na verdade, o advogado, ele trabalha para receber honorários. Honorários vem do radical grego honor, honra. E o advogado, portanto, ele trabalha para receber honrarias. Quando ele representa o cidadão em juízo, ele está representando alguém que está pleiteando justiça. O advogado, ele tem que ser o porta-voz dessa justiça. Ele é o mecanismo para que ele aconteça. Ele é o primeiro que bate a porta do judiciário falando que alguma chaga, que alguma distorção, algum desequilíbrio há na sociedade. Então, o advogado, ele tem esse papel de forma individual. E, portanto, a OAB, ela tem a obrigação de representar a sociedade quando eles percebem, quando a gente percebe esse desequilíbrio. Eu quero crer, eu digo isso, que a OAB é a instituição que representa de forma muito propositiva a sociedade, porque ela é a reunião dos advogados que tem a missão de levar o problema ao judiciário e buscar a resolução deles. Então, Igor,
A OAB, ela tem essa obrigação, ela deve sim se reunir. Historicamente, aliás, a OAB esteve presente nas diretas já, no ato republicano, né? No combate à ditadura, né? E em outros atos, sabe, importantes para o nosso país. No primeiro impeachment, a OAB estava lá dando a sua opinião, dando a sua intercessão, que foi uma intercessão muito importante. Então, neste momento, a OAB também tem que se fazer presente. Não há dúvida que o país passa por um momento de crise tanto econômica como política também. Eu não sei se os cidadãos repararam, mas esse sistema de crise é o sinal de que alguma evolução vai acontecer. Nós estamos caminhando para algo diferente. O que será, ainda não sabemos, mas caminhamos para algo diferente porque passamos por uma crise. E uma crise que se aliou, a crise política e a crise econômica no mesmo momento. Então, em conversa com o presidente da OAB, nós ainda estamos maturando as ideias, as intervenções, mas eu mesmo aqui falei com ele, olha, o presidente nacional, quando eu falo assim, olha, já está na hora da OAB conclamar a sociedade a se posicionar. A OAB tem que dar essas diretrizes, porque temos pessoas preparadas. Nós temos grandes advogados da área eleitoral, da área tributária, né? Enfim, de todas aquelas áreas que hoje são importantes para o país. Então a OAB, através dessas pessoas, através dessas inteligências, ela deve se posicionar na sociedade e assumir o seu papel, né, de um dos interlocutores para que o equilíbrio volte a acontecer. Ok. Gente, e para finalizar, eu gostaria de agradecer aqui o apoio, a participação de Álvaro Guilherme, presidente da OAB de Montes Claros, e dizer que foi muito gratificante esse bate-papo aqui hoje e que possa servir para os nossos espectadores e tudo, ampliarem mais esse debate, né, Álvaro, sobre a reforma política, maioridade penal. Sim. E tantos temas latentes hoje na sociedade brasileira e que às vezes não tem respostas e muitas vezes não são discutidos nas redes sociais ou nos canais abertos de uma forma geral, com convicções de ideias, né? Simplesmente são coisas pré-determinadas e que infelizmente não ajudam, não auxiliam a formação de opinião do cidadão brasileiro. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição.